Nada mudou, né? Nada mudou. Gostaria que até agora você. Abra sua Bíblia lá em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 4. Deixa Deus falar o seu coração nessa noite. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 4. Aleluia. O texto da palavra de Deus vai nos dizer assim: levaram-no com a arca de Deus na casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Ai ia diante da arca. Davi, por a casa de Israel, alegrava-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tambores, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à ira de Nacon, estendeu-os a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se excedeu contra os árabes, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor incumbera contra os árabes, e chamou aquele lugar de Pérez dos Árabes até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor daquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Amém? Glória a Deus. Amados, Davi chega nesse momento agora que Davi, que a gente vem falando dele, né? Homem segundo o coração de Deus. E um dos princípios que chama a atenção de Davi, além daqueles que nós já citamos de um homem segundo o coração de Deus, mas é que Davi, agora, nesse momento, nesse texto, ele já estava como rei de Israel. Saul já tinha morrido, Jonatas, filho de Saul, amigo de Davi, um amigo muito mais chegado do que o irmão. Davi dizia que tinha um amor por Jonatas muito mais do que um amor por mulheres. E era um amor de fidelidade, de cumplicidade, de amizade muito forte. Os dois tinham aliança. Os dois eram casados, os dois eram filhos, tinham filhos, mas Jonatas faleceu juntamente com o pai. Davi chorou a morte de Saul como um príncipe de Deus, porque Davi sabia que Saul era um ungido de Deus. Ele chorou porque o ungido de Deus faleceu. E até mesmo um outro estrangeiro, um edomita, que passava por ali quando Saul estava enficado, preso, cravado no chão com uma lança, agoniando para morrer. E Saul chama esse edomita e fala para ele que ele enfiasse a lança e o matasse para que ele morresse depressa, porque ele não queria ficar agoniando pela morte. E esse edomita foi avisar Davi que o rei tinha morrido. E a palavra de Deus fala que Davi se entristeceu tanto com a morte do rei Saul, que o perseguia, que queria o matar. Ele se entristeceu tanto que, ao ponto que ele falou: olha, já que você acabou de matar um ungido de Deus, você também vai morrer nesse momento. E ele chama Joabe, o seu fiel escudeiro do exército, e mata ele pela espada, porque aquele homem acabou de matar um ungido de Deus. Tão grande era a fidelidade de Davi com o rei de Israel, por mais que o rei o perseguia por matar. Davi leva 14 anos, desde o dia que ele foi ungido na sua casa, para sentar ao trono de Israel. E quando senta ao trono de Israel, porque ele leva 7 anos, quando ele foi ungido, até reinar sobre Judá. Quando ele reina sobre Judá, demora mais 7 anos para ele ser rei de toda Israel.
Então são 14 anos depois que Deus deu a promessa e ungiu e separou ele para ser. E Davi, em todo o tempo, ele foi fiel ao Senhor. Em todo o tempo ele não esboçou ansiedade por alguma coisa, ou ele foi precipitado para tomar posse de uma coisa que ele já sabia que ele era. São valores, são princípios que são interessantes da gente analisar isso e trazer para a nossa vida. Porque às vezes nós recebemos uma promessa de Deus e temos ansiedade para que isso aconteça da noite para o dia. Às vezes nós temos um chamado da parte de Deus para exercer o ministério e a gente tem ansiedade que isso aconteça da noite para o dia, mas quantas vezes nós já estamos exercendo o ministério, nós temos uma promessa de que algo vai ser formidável na nossa vida, extraordinário da parte de Deus para nós, e nós temos pressa, nós temos ansiedade para que as coisas aconteçam de uma maneira rápida. Nós queremos sair do anonimato para a glória do amanhecer. Nós queremos dormir com a fezinha da Mega Sena e acordar de manhã com 6 números da Mega Sena já contemplados, dizendo: você é o novo milionário do Brasil. Nós somos ansiosos, nós somos pessoas às vezes precipitadas, e Davi não foi assim. Davi teve esse princípio, essa sacada. Davi, ele honrou todo o processo. Nós precisamos aprender com Davi. Mas agora Davi já era rei, Davi já tinha consolidado o seu reino, venceu os seus inimigos, recebeu agora a ajuda dos seus aliados, se aliou com outros, aliou com reis vizinhos, casou-se novamente, tinha várias mulheres, trouxe de volta Mical, trouxe de volta. Agora estava com Mical ali, naquela cidade, na cidade real, entendeu? Então o que acontece? Ele estava ali no Vale do Hebron, mas Davi, ele queria mais. E aí, quando ele investe, contra a fortaleza, contra o monte, contra o monte Sião, quando ele investe ali e conquista Jerusalém, derrota os jebuseus, Davi consolida Jerusalém como a cidade real, como a cidade de Deus. Ele pega o Monte Sião, todo o Monte Sião é um monte íngreme, 25 quilômetros para subir. Jericó ficava ao pé da última cidade perto de Jerusalém. Davi toma aquela cidade e celebra, dizendo: essa é a cidade de Deus. Davi agora tinha o seu reinado, conquista a maior cidade, e a cidade fortificada, uma cidade que os inimigos tinham dificuldade para bater contra ela, uma cidade importante. E Davi agora toma posse daqui com o seu reino consolidado, com alianças políticas, com reinos parceiros dele. Davi era um grande rei, mas faltava uma coisa para Davi. Faltava algo que Davi tinha como prioridade, como primordial para a sua vida. Porque Davi falou: que adianta ter um reino, que adianta ter um reino consolidado, que adianta conquistar uma cidade fortificada como Jerusalém, tomar posse de todo o Monte Sião, que ali no Monte Sião não havia somente Jerusalém, mas tinha as montanhas próximas a Jerusalém. Mas aí Davi fala assim: eu preciso de algo. E essa é a pergunta que a gente precisa fazer na nossa vida. Porque a gente, como eu coloquei, tem ansiedade, o ser humano tem tanta ansiedade para conquistar as coisas, tem pressa nas coisas, mas a gente às vezes negocia algo primordial na nossa vida e nós deixamos de analisar se realmente aquilo que é importante para o ser humano está conosco, que é a presença de Deus. Davi diz: que adianta eu ter Jerusalém, que adianta eu ser rei, se aqui em Jerusalém não tem a presença de Deus. E naquela época, o que marcava a presença de Deus, o que marcava a relação com Deus, a presença de Deus no ambiente, no arraial de Israel, era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança precisava estar lá em Jerusalém, e agora ele queria trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Davi já tinha vencido os filisteus,
Quando os filisteus entraram na cidade real e pegaram a arca da aliança e levaram embora. A Bíblia diz que os filisteus, eles foram acometidos de várias hemorroidas, úlceras, porque eles pegaram a arca. E aí pediram para que Israel buscasse aquela arca, tirasse aquela arca daquele ambiente. Quando foram buscar a arca, não tinha para onde levar. E deixaram a arca na casa de Abinadab, sacerdote. Ficou na casa de Abinadab durante um bom período, até Davi poder consolidar Jerusalém para trazer a casa de Abinadab. Mas interessante que a casa de Abinadab, com a presença de Deus na casa dele, ele nunca obteve bênção. A casa continuou do mesmo jeito, porque a presença de Deus naquela casa não fazia diferença. Você entendeu? A presença de Deus é maravilhosa, mas nós precisamos da importância dela. A presença de Deus é majestosa, nós precisamos a considerar para a nossa vida. E nós vivemos um período onde as pessoas buscam a Deus, amados. As pessoas querem Deus, mas só quer as bênçãos que Ele pode dar. Mas a permanência dEle, da relação dEle, da presença dEle, isso às vezes a gente passa a desejar. E Davi fala assim: eu preciso trazer a presença de Deus. O anseio pela presença de Deus em Jerusalém levou a Davi a fazer uma grande expedição para buscar a arca da casa de Abinadab. O que ele faz? Ele junta uma tropa de homens, ele junta homens, várias coisas, uma parafernália para buscar a arca. E Davi vai com a grande celebração. Ele leva instrumentos de pau, instrumentos de corda, instrumentos de vários tipos de instrumentos, bandeiros, símbolos. E aí, para festejar, porque a presença de Deus estava vindo para Jerusalém, para a cidade real, a cidade que Davi batizou como a cidade de Deus. Então a presença de Deus era algo importante para Davi. Então, para um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, amados, a presença de Deus, ela é importante. E isso importa para Deus. Isso importa para Deus. E sabe uma coisa, amado, que nos move como igreja? Sabe uma coisa que nos move como igreja? A coisa que mais enche o coração deve ser, né? Que enche o coração do pastor. Quando ele vê uma igreja com gente, não é porque a igreja está cheia de gente, é porque quando você vê uma igreja com gente, ele fala assim: é mais uma alma que não está no inferno. Esse é o Deus. Mas é mais uma alma que vai conhecer a presença de Deus. Mais uma alma que vai trazer a presença de Deus para a sua casa. Eu vou dizer para você, irmão, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Se as pessoas não buscarem a presença de Deus hoje, sempre foi isso, não buscarem a presença de Deus, é inferno. É inferno. As pessoas que não conhecem, não obedecem, não servem a Deus, não conhecem a palavra, não consideram a palavra, não consideram a presença de Deus, hoje, Jesus voltar, elas podem ser as pessoas mais extraordinárias do mundo. Elas podem ser as melhores pessoas do mundo, mais educadas, fiéis aos seus propósitos, mas se não for fiel a Deus, Deus não tem misericórdia. Deus não tem misericórdia. E a gente vê isso nesse texto. E aí a primeira coisa que eu quero deixar para você nessa noite é que a presença de Deus, ela deve ser a nossa maior inspiração. A presença de Deus, ela deve ser a nossa maior inspiração, o nosso maior desejo.
A nossa aspiração no versículo 2 vai dizer assim: olha, dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Balaim de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Amém? Versículo 3: puseram a arca de Deus no carro novo e a levaram para a casa de Abinadab, que estava no roteiro, e Uzá e Aió, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Olha, filhos de sacerdote. Então veja bem, a presença de Deus é a nossa maior inspiração. Davi escala ali 30.000 homens para essa expedição. Foram 30.000 homens que Davi separou para buscar a arca, para levá-la para Jerusalém. A arca era importante para Davi. A arca é expressamente importante, porque a arca conotava a presença de Deus. Agora eu pergunto para mim e para você: quanto é importante para mim e para você a presença de Deus na nossa vida? Deus. A Bíblia fala que de Deus não se zomba e nem se deixa escarnecer. Deus a gente não engana, porque Ele conhece a nossa fala. Antes de a palavra chegar à mente ou chegar à sua boca, Deus já sabe o que a gente vai falar. Amém? Deus conhece e sonda o nosso coração. E Ele sabe quem está buscando Ele por verdade ou só por conveniência. Então, por que eu estou dizendo isso? A presença de Deus, ela tem que ser desejada pelo nosso coração. Nós precisamos desejar pela presença de Deus. Mas não podemos buscar a Deus por aquilo que Ele pode nos dar. Nós temos que buscar a Deus pelo aquilo que Ele é. Quem Ele é para você? Davi entendia quem Deus era para ele. Davi passou momentos terríveis, Davi pecou diante de Deus, Davi errou diante de Deus. Até aqui, Davi fez coisas terríveis, mas depois Davi vai fazer coisas piores ainda. Mas Davi tinha uma coisa: Davi sabia quem era Deus para ele. E Davi aspirava pela presença, aspirava pela relação. Davi considerava, desejava a presença de Deus. E aí eu pergunto: quanto que nós desejamos a presença de Deus na nossa vida, na nossa casa? Qual é o movimento que nós estamos fazendo para trazer a presença de Deus para dentro de nós, para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida, nas coisas que nós fazemos, o que nós estamos fazendo? Davi mobilizou 30.000 homens para buscar a arca, para buscar a presença de Deus para aquele lugar. E ele fez uma grande celebração. Isso foi com alegria, com desejo. Se nós queremos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus, nós precisamos desenvolver esse desejo pela presença de Deus. Porque a presença de Deus é importante. Só que tem um detalhe, amado. Deus escreveu na lei como é que teria que manusear a arca. Porque quando a arca foi feita, ela foi feita de madeira de acácia, ela foi envolvida com ouro, toda coberta de ouro. Ela foi colocada argolas dela de ouro nas laterais dela. Dentro da arca tinha as tábuas dos 10 mandamentos, o maná e a vara de Arão que floresceu. Eram os ingredientes. E tinha 2 querubins em cima da tampa da arca que tocavam as águas um com o outro, né? E a Bíblia fala que os serafins são anjos de fogo que ficam ao redor do trono de Deus. Os serafins, eles cobrem o rosto para não ver a Deus, pelo temor que eles têm de Deus. E Deus fala assim: olha, isso aqui, a arca, como é que ela vai ser corrompida, tirada de um lugar para o outro? Vocês vão fazer varas de acácia, passar por dentro das argolas, e os sacerdotes purificados e consagrados vão carregar nos seus ombros. Então vai fazer
conjunto de sacerdote do lado, sacerdote do outro, colocar nos ombros e carregar nos ombros a arca da aliança. E todos tinham que ser purificados. E Davi leva carros novos, Davi leva bois, coloca a arca na carroça, e os bois começam a puxar. E aí a Bíblia vai falar que Uzá, filho de Aminadab, viu que a arca balançou porque os bois tropeçaram numa pedra, e ele ficou com medo da arca cair, por aí meteu a arca. Não foi intenção, eu vou cuidar da presença de Deus, eu não vou deixar a arca cair, e vai lá. Mas daí a Bíblia fala que acende a ira de Deus e fulmina Uzá. Uzá morre. Cai a ficha de Davi. Davi fica triste com isso. E Davi encerra o cortejo e fala: opa, vamos guardar essa arca aqui em algum lugar e deixa a arca na casa de Obed-Edom até a ira de Deus se esfriar. Porque nós fizemos errado. E a gente aprende com isso, amado, uma coisa interessante. A presença de Deus não vem para nós, e nós não manuseamos a presença de Deus com conveniência, por conveniência. Porque Davi, ele utilizou algo fácil. Eles movimentaram ali de uma maneira mais tranquila. Opa, vou levar na carroça, vou cansar os homens, não. E nós aprendemos que a presença de Deus só vem do jeito que Deus estabeleceu. Não é de qualquer jeito, é do jeito que Ele que escolhe. É Ele que decide o jeito que a presença dele está no ambiente. Não é a gente que decide. Deus não é Deus de conveniência. Deus é Deus de reverência. Então, a presença de Deus está no nosso ambiente, na nossa casa, na nossa vida. Nós temos que obedecer o jeito que Ele estabeleceu para que a presença dele esteja no lugar. E esse é o maior desafio do nosso mundo. Porque a gente quer buscar Deus do nosso jeito. E não se busca Deus do jeito que a gente acha que deve buscar. Porque Deus já escreveu uma palavra para que nessa palavra a gente aprenda como que Ele quer ser adorado. E Davi era um segundo o coração de Deus, porque quando ele dava as bancadas dele, ele disse: opa, ele parou, pensou: vou fazer diferente, vou na lei, vou entender, vou saber e vou fazer diferente. Segunda coisa, a presença de Deus, ela merece a nossa maior reverência. No versículo 6, quando chegaram à ilha de Tacom, estendeu-os a mão da arca de Deus e a segurou porque os bois tropeçaram. Enquanto a arca estava sendo transportada, o acidente aconteceu. Os bois tropeçaram, Uzá segurou a arca para que ela não caísse, mas o gesto de Uzá foi interpretado por Deus como algo irreverente. E aí eu fico pensando, uma vez alguém perguntou para uma pessoa, esse ano no aeroporto, um grande escritor, teólogo, dizendo assim, sobre esse texto, falou assim: cara, você pode me explicar por que Deus matou Uzá? Por que Deus combinou Uzá porque ele tocou na arca? E a pessoa olhou para o rapaz e disse assim: você deveria pensar como é que nós estamos vivos ainda. A discussão não é por que Deus matou Uzá. A discussão é porque nós estamos vivos ainda. Porque nós temos entrado na presença de Deus de qualquer jeito. Porque nós temos sido irreverentes diante de Deus muitas vezes. E a gente precisa olhar para isso e considerar isso. A Bíblia diz que Deus não se zomba e não se deixa conhecer. Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. E Deus não busca adoradores através do medo. O que Deus está dizendo aqui não é medo que Ele quer colocar no nosso coração. Eu não devo buscar a presença dEle por medo, mas é por respeito, por amor. E não é de qualquer jeito.
mas é porque eu anelo por ela, porque eu aspiro por ela, porque eu quero ela, porque eu quero a presença de Deus e eu quero conhecê-lo profundamente, porque Ele me deixou vivo, porque Ele me deu vida ao invés da morte, Ele me deu perdão ao invés de condenação, Ele me deu salvação ao invés de perdição. É Ele que eu quero. E aí nós precisamos entender isso. Deus vem com as suas próprias condições. Amados, nós precisamos entender a presença e as exigências de Deus para buscar a presença de Deus para a nossa vida. Em terceiro ponto, a presença de Deus é digna da nossa maior celebração. A Bíblia fala que agora Davi, quando ouve falar que na casa de Obed-edom, lá no versículo de 10, vai dizer assim: olha, não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o Geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Olha só que beleza. Abinadab, sacerdote, que servia ao Senhor, a arca, a presença de Deus ficou na casa dele, mas não fez diferença nenhuma. Mas na casa de Obed-edom, 3 meses, Deus abençoou Obed-edom, prosperou Obed-edom. Às vezes nós estamos trazendo a presença de Deus para dentro da nossa casa e nós não temos diferença. Sabe por quê? Porque é a maneira que a gente está tratando ela. Eu quero trazer isso para a gente pensar mesmo. Porque a gente tem buscado a Deus querendo ver diferença na nossa casa. Quem não busca a Deus querendo ver diferença? Querendo ver as coisas acontecerem. Querendo ver pessoas sendo transformadas. Querendo ver a nossa vida transformada. Querendo ver Deus com a mão, com misericórdia e graça e mudar a nossa história. E Deus pode fazer isso. Deus pode fazer isso. Mas só que nós precisamos prestar atenção como é que eu tenho tratado a presença de Deus no ambiente que eu estou e no ambiente que eu estou com ela. Porque à medida que a Bíblia fala, à medida que você agora se converte, busca o Senhor, à medida que agora o Espírito Santo habita em você, a presença de Deus te cerca. Você está na presença de Deus. A presença de Deus te acompanha. A Bíblia fala que Ele é a tua dianteira, a tua retaguarda. A Bíblia fala que à medida que você vai cumprir os propósitos de Deus, Ele está conosco até a consumação dos dias. Então a presença de Deus está conosco, porque quem habita em nós é o Deus Emmanuel. Deus está conosco. Mas aí, como é que nós estamos tratando essa presença? Como é que nós estamos tratando o Espírito de Deus no nosso coração, que habita dentro de nós? E a Bíblia, o apóstolo Paulo fala que não extingueis, não comprima, não entristeça o Espírito de Deus, mas dá o Espírito de Deus um ambiente livre para ele poder trabalhar. Irmãos, um exemplo, eu tenho essa experiência assim de vez em quando. Quando eu estou ali buscando de Deus, orando, buscando a direção, uma palavra, algo assim de Deus para a minha vida, direto. Tem momentos essa semana mesmo, tem vários momentos aqui nesse lugar aqui, que eu tive que sair andando aí, porque eu não estava aguentando mais. Porque era tão forte a presença de Deus, que parecia que eu ia gritar, ia desmaiar, ia cair duro no chão. Teve um dia na oração de manhã que Deus trouxe uma palavra. Deus trouxe uma palavra no meu coração. E eu lendo a palavra, abri na Bíblia, Deus falando comigo na palavra. E aquilo foi enchendo, de uma tal forma que eu tive que levantar e fui beber água para pensar em outra coisa, porque senão eu ia morrer. E aí, para testificar se isso era bíblico ou não, eu fui ver a Bíblia. Porque eu quero sentir, o meu sentimento, eu quero saber se isso é bíblico. Porque a Bíblia fala que a gente tem que testificar
identificar essas sensações que a gente tem. E eu fui identificar isso, e era a mesma sensação que Isaías teve. Que Isaías caiu no chão com medo de morrer. Daniel também caiu no chão com medo de morrer. Os profetas tiveram essa mesma sensação diante da presença de Deus. O temor que sobe o nosso coração e inunda o nosso coração. E sabe o que é isso? É quando a gente dá liberdade para o Espírito de Deus, ele falar com veemência no nosso coração. Isso é para profeta? Isso é para pastor? Não, é para todos nós. Amém. Porque não há diferença. Amém. Porque no reino de Deus não tem maior e não tem menor. No reino de Deus ninguém é especial. Aleluia. O especial do reino de Deus é Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Então a mesma unção que é para um, é para outro. A mesma experiência que é para um, é para outro. Então todos nós podemos ter essa experiência com Deus, mas nós precisamos considerar a presença, olhar para ela e dizer: eu desejo essa presença. E é tão bom movimentos que a gente busca Deus, movimentos que a gente adora Deus, movimentos que a gente celebra a presença de Deus. Eu já participei de movimentos extraordinários, mas uma coisa é: qual que é a importância que nós damos na presença de Deus? A presença de Deus é digna da nossa maior celebração. Mas Davi, quando foi lá e observou a maneira certa de trazer a arca, pegou o sacerdote, foi certo da maneira certa, e vieram trazendo. Enquanto os sacerdotes carregavam, Davi, ele só tampou as partes íntimas dele, mas ele dançava. E ele não dançava fazendo. Não, Davi pulava, Davi dava cambalhota, Davi dava salto mortal, Davi celebrava, dançava como um macaco, pulava para lá, pulava para cá. E a esposa Mical, quando viu aquilo, ela ficou irada com Davi. Ela, tipo assim, desprezou Davi. Para que essa palhaçada toda? Para que isso aí? E Davi não queria saber a crítica das pessoas, o que eles estavam pensando por causa da presença de Deus, da celebração que ele estava pela presença de Deus. É porque a gente culpa a igreja, chamou o irmão à frente, disse: eis aqui, igreja, o seu irmão, eis aqui o modelo de uma oração. Ao invés de criticá-lo, faça com ele. Porque ele entregou o coração do Senhor, ele celebra a presença de Deus, ele se entrega à presença de Deus totalmente. Ele está diante do rei, ele está diante do Senhor da vida dele. Ele entrega com espontaneidade, com alegria, com celebração. Ele celebra o Senhor, se derrama na presença dele, como Maria fez, entrando naquela casa com um unguento fino, quebrando o vaso de alabastro e lavando os pés de Jesus com unguento, enxugando com os cabelos, expressando uma adoração verdadeira, com entrega, com celebração diante de Jesus. E Jesus diz: olha, ela escolheu, ó, é isso. Não. Enquanto criticavam ela, Mical criticava Davi, desprezou Davi, mas Davi não deu importância para isso. Irmãos, não tem importância para as críticas, porque as pessoas vão falar para você: olha, para que ovelha é essa? Para a importância da presença de Deus. Não, a presença de Deus está na minha casa. A presença de Deus está na minha casa. E você vai falar para os seus vizinhos: tira essa sandália dos pés, porque é criança. E a gente precisa da importância. Se a presença de Deus está na nossa casa, algumas coisas na nossa casa não podem acontecer. Por reverência à presença dele. Amém. E começar de novo das nossas atitudes. Então, eu quero encerrar essa palavra concluindo. A atitude de Davi é uma lição para a nossa geração. Deus tem nos abençoado de uma forma tão esplêndida, com frequência, contamos com essas bênçãos e esquecemos do abençoador. Deus tem nos abençoado sobremaneira. Você pode contar as bênçãos que Deus tem te dado. Amém? Mas a nossa busca por Ele, pela presença dEle, não é pelaquilo que Ele tem nos dado, é pelaquilo que Ele é. E pelaquilo que Ele nos ofereceu. Nós somos filhos amados de Jesus. Amém? Nós somos filhos amados de Jesus.
Amém? As bênçãos é só consequência dessa relação. É só consequência. Enquanto Ele nos abençoa, nós celebramos a presença dEle. Amém. Amém? Porque não tem como ficar perto de Deus e ser abençoado por Ele. Mas Ele é mais importante do que as bênçãos. Então o homem conhece o coração de Deus, preza pela presença dEle. E não traz a presença dEle de qualquer jeito, mas traz a presença dEle segundo as suas exigências. Tem prazer e obedece. Amém? Vamos orar. Amém, Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome.